tremendo privilégio poder declarar para Deus que não há um Deus semelhante a Ele. Quantos concordam que Deus é bom, não há outro igual a Ele? Louvado seja o nome dEle para sempre, seja louvado. Amém. Era muito comum, algum tempo atrás, nós ouvimos falar epílogo, e você já sabia. O epílogo é o desfecho de um drama teatral. O epílogo é o desfecho de um filme. O epílogo tem a ver com esse encerramento. Falar do epílogo de Gênesis é falar do desfecho, porque o livro, conforme a semana passada nós falamos para vocês, ele descreve várias genealogias e nós terminamos com essa genealogia, mostrando que a descendência de Abraão, através de Isaac e Jacó, que depois passou a ser chamado Israel, vieram os 12 filhos que foram a base da composição das 12 tribos de Israel. E aqui nós começamos a perceber a configuração de um povo. Na verdade, o texto de Gênesis, depois que trabalhou com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, o foco vai para José, um dos filhos de Jacó, que era filho da sua esposa Raquel, preferida. E a história mostra que esse José era um menino sonhador, e de repente ele compartilhava aqueles sonhos, e isso causava algumas intrigas com os seus irmãos, a ponto de a Bíblia descrever que eles não mais conseguiam falar com José pacificamente. E um dia, quando José foi encontrar com os seus irmãos a mando do seu pai para levar algumas coisas que eles estavam pastoreando em um outro lugar, eles tiveram uma ideia: vamos pegar esse menino sonhador, ele era adolescente para jovem, e vamos matá-lo. Mas um outro irmão mais sensato disse: não, vamos fazer isso. E de repente vêm os midianitas, que eram alguns comerciantes, passam por aquele lugar e ele é vendido para esses homens. E José então vai parar no Egito, e lá ele é escravo, foi escolhido no mercado. Esse cara tem porte físico bonito e ele foi trabalhar com um oficial de Faraó chamado Potifar. E o enredo bíblico conta muita história. Acabou que a esposa de Potifar pôs o olho em José e armou um trama e denunciou José como tentativa de aproximação dela. E ela então conta isso para o seu marido. Ele, por ser oficial, manda esse menino para a prisão. E esse jovem fica na prisão por um tempo, e aparecem duas pessoas que foram prisioneiras ali também, um copeiro e um padeiro. E eles também tiveram sonhos, e José interpreta os sonhos deles, sendo que o padeiro, depois de 3 dias, ele foi morto, conforme o sonho que José interpretou, e de que o padeiro foi morto e o copeiro voltaria a servir o rei, o faraó, e assim aconteceu. Mas aí ele esqueceu, o copeiro esqueceu de José lá no calabouço, até que faraó teve um sonho muito esquisito, e ele procurou todos os magos para tentarem decifrar e dirimir e interpretar aquele sonho, e nenhum deles pôde assim fazer. E o copeiro lembrou daquele rapaz lá do cárcere, e eles mandaram buscar, e José interpretou o sonho de Faraó. E a interpretação é que haveriam 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, porque depois de 7 anos de grande fartura no Egito, haveria muita fome. E José faz essa interpretação, o rei entendeu, e ele disse: vocês têm que escolher alguém responsável para fazer essa coordenação desse programa de alimentação, porque vocês vão padecer daqui 7 anos. E o faraó entendeu que não tinha alguém que tivesse o Espírito de Deus como assim fora em José, e ele nomeou o segundo homem do Egito. E ele então, durante 7 anos, plantou, criou armazéns, estabeleceu e produziu muito naqueles 7 anos de grande fartura no Egito, e porque o Nilo realmente tem um lugar excelente para plantio e cultivo. Após os 7 anos vieram os 7 anos de fome, e pessoas do mundo inteiro vinham até o Egito para comprar cereal e mantimento para sustentação. E dentre eles então aparecem os irmãos de José, e tem todo um drama em cima disso, idas e vindas, até que ele se revela aos seus irmãos, e tem todo um texto em Gênesis sobre isso. E José manda trazer o seu pai, conhece o faraó, eles se estabelecem numa terra chamada Gósen, no Egito.
Então essa é a ideia do desfecho de Gênesis. Esse epílogo conta a história de José. Depois Jacó chama os seus filhos, dá uma bênção e morre. E ele foi sepultado lá em Macpela, é o local onde Abraão, onde também o seu pai Isaque e a sua esposa Rebeca, a Sara, sua avó, e Lia haviam sido sepultados. O livro de Gênesis encerra com essa morte de Jacó, com a bênção para os seus filhos, a morte de Jacó, e aí fala da morte de José, que foi sepultado no Egito. Ele não foi transportado, depois só ele deixou uma ordem explícita de que os ossos dele fossem levados depois. Interessante que aí entra o livro de Êxodo. E eu queria que você acompanhasse de forma pedagógica esse vídeo que foi preparado para fazer uma síntese do livro de Êxodo da primeira parte. Acompanhemos. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele dá seguimento ao enredo do livro anterior, Gênesis, que termina com o neto de Abraão, Jacó, levando sua numerosa família de 70 pessoas para o Egito. O 11º filho de Jacó, José, tinha se tornado vice-comandante do Egito. Ele salvou toda a sua família durante um período de fome. Faraó, o rei do Egito, ofereceu à família que fossem viver lá como um refúgio seguro. Por fim, Jacó morre no Egito, e assim como José e todos os seus irmãos. Cerca de 400 anos se passam e a história do Êxodo começa. O nome se refere ao evento que acontece na primeira metade do livro, o Êxodo de Israel do Egito. O livro tem uma segunda metade, que acontece no pé do Monte Sinai. Nesse vídeo vamos nos concentrar somente na primeira metade, quando séculos se passaram e Israel prosperou e se multiplicou e encheu a terra. Esse versículo é um eco deliberado da bênção que Deus deu a toda a humanidade no Jardim do Éden. Lembra-nos da grande história bíblica até agora. A humanidade perdeu a bênção de Deus por meio do pecado e da rebeldia. E Deus escolheu a família de Abraão como instrumento através do qual ele iria restaurar as suas bênçãos para todo o mundo. Mas o novo faraó não vê Israel como uma bênção. Na verdade, ele vê esse grupo imigrante israelita como uma ameaça ao seu poder. Da mesma forma que em Gênesis a humanidade se revolta contra a bênção de Deus. Aqui o faraó tenta destruir a fonte da bênção de Deus, os israelitas. Ele os escraviza de maneira brutal, forçando-os a trabalhar e ordena que todos os meninos israelitas sejam afogados no Nilo. Ele é a pior personagem da Bíblia até agora. O seu reino é o ápice da rebelião da humanidade contra Deus. Esse faraó redefiniu o bem e o mal de acordo com seus próprios interesses de tal maneira que até mesmo o assassinato de crianças inocentes se tornou algo bom para ele. O Egito tornou-se pior do que a Babilônia do livro de Gênesis. Agora Israel grita por socorro contra essa nova Babilônia e Deus responde. Primeiro, Deus vira o mal do faraó de cabeça para baixo quando uma mãe israelita joga o seu filho no Nilo, mas dentro de um cesto. Ele flutua com segurança até a família do próprio faraó. Ele é chamado de Moisés e ele cresce para tornar-se o homem que Deus usará para derrotar o mal do faraó. Na famosa história da sarça ardente, Deus aparece diante de Moisés e pede-lhe que vá até o faraó e ordene que libere os israelitas. Deus diz que sabe que o faraó vai resistir e por isso ele trará o seu julgamento sobre o Egito em forma de pragas. Deus também diz que ele vai endurecer o coração do faraó. E assim chegamos à próxima parte da história, o confronto entre Deus e faraó. O que significa quando Deus diz que vai endurecer o coração do faraó? É muito importante ler esse trecho da história atentamente e em sequência. No primeiro encontro de Moisés com faraó, sabemos somente que o coração do faraó endureceu. Não há nenhuma indicação de que Deus fez alguma coisa. Em resposta, Deus envia a primeira das 5 pragas, cada uma confrontando o faraó e um dos seus deuses egípcios. E em cada vez, Moisés oferece ao faraó uma chance para ser humilde e libertar os israelitas. Mas após cada praga, ficamos sabendo que o coração do faraó endureceu. Ele está fazendo isso por vontade própria. Eventualmente, é com a segunda das 5 pragas que começamos a escutar como Deus endureceu o coração de faraó. O propósito da história parece ser esse. Mesmo que Deus soubesse que faraó iria resistir à sua vontade, Deus ainda lhe deu a chance de fazer a coisa certa. No fim, a maldade do faraó chega a um ponto sem volta. O que quero dizer é que até os seus próprios conselheiros achavam que ele tinha enlouquecido. E é nesse ponto que Deus assume o comando e usa a maldade do faraó para o seu próprio objetivo de redenção. Deus atrai o faraó para a sua própria destruição enquanto salva o seu povo, que é o que acontece em seguida. Com a praga final, é a noite da Páscoa. Deus vira o jogo sobre o faraó. Assim como ele matou os filhos dos israelitas, Deus matará os primogênitos do Egito com uma praga final. Ao contrário do faraó, Deus fornece uma forma de escape por meio do sangue do cordeiro. Aqui, a história para. E vemos em detalhes o ritual israelita anual da Páscoa. Na noite anterior à fuga de Israel do Egito, eles sacrificaram um cordeiro imaculado e usaram seu sangue para pintar os batentes das portas de suas casas.
Quando a praga divina chegou ao Egito, as casas cobertas com o sangue do cordeiro foram puladas e o filho foi poupado. Desde então, todos os israelitas reencenam aquela noite para lembrar e celebrar a justiça e misericórdia de Deus. Mas o faraó, por conta do seu orgulho e rebeldia, perde o próprio filho e é obrigado finalmente a libertar os israelitas. Os escravos israelitas fazem o seu êxodo do Egito, mas assim que eles saem, o faraó muda de ideia. Ele reúne o seu exército e persegue os israelitas para uma batalha final. Quando os israelitas passam pelas águas do mar em segurança, o faraó decide atacar e assim entra na sua própria destruição. A história do Êxodo conclui com a primeira canção de louvor da Bíblia. Chama-se a Canção do Mar. O verso final declara que o Senhor é rei. A canção reconta em poesia do que se trata a história do reino de Deus. Fala sobre como Deus tem a missão de confrontar o mal no seu mundo e resgatar aqueles que são escravizados pelo mal. Deus vai trazer todo o seu povo para a terra prometida, onde a sua presença divina viverá entre eles. Essa história mostra como é quando Deus se torna rei do seu povo. Depois que os israelitas entoam a sua canção, a história tem uma reviravolta. Os israelitas estão andando pelo deserto a caminho do Monte Sinai. Estão com fome, com sede e começam a criticar Moisés e Deus por terem sido salvos. Dizem que têm saudade dos bons dias no Egito. É uma loucura. Deus graciosamente fornece comida e água para Israel no deserto, mas essas histórias são sombrias. Começamos a pensar, será que o coração de Israel é tão duro quanto o de Faraó? Vamos ver. Por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Êxodo. Do grego antigo, exodos, ex, para fora, odos, caminho. Êxodos, então, significa caminho de partida. Nós encontramos no livro de Êxodo, nessa primeira parte, toda essa síntese que você acabou de ouvir. E se você é um leitor da Bíblia, você está compreendendo com mais profundidade o que é que Deus quer falar durante esse período na história. E Êxodo já é um lugar de deserto e eles vão estar no deserto. Nós queremos começar hoje essa série, a formação de um povo, e ela vai ser dada de forma pincelada, porque Deus, através da saída do Egito, Ele vai ter alguns pontos importantes, estratégicos para a formação do povo. O primeiro, tabernáculo, todas essas palavras com T, tabernáculo, a presença de Deus. Segundo, tribos, a estrutura do povo, a liderança, como eles seriam organizados. Terceiro, território, porque quando a gente sair do último livro do Pentateuco, nós vamos entrar em Êxodo, e Êxodo é conquista da terra prometida, território e divisão. Mas nós temos também o testemunho, que são as leis. O testemunho tem a ver com os estatutos, tanto das 10 mandamentos, as 2 tábuas que foram dadas no Sinai, como outros tantos mandamentos. Nós vimos na semana passada que desde Gênesis nós vamos encontrar um fio que percorre toda a história de gente boa numa humanidade má. Vocês se recordam que Caim matou Abel, depois nós vamos encontrar Noé, Enoque, Noé. Depois nós vamos encontrar Abraão e Deus em todo esse tempo, no momento pré-diluviano, no momento de Babel, no momento de Sodoma e Gomorra. Deus sempre vai ter um grupo de gente boa que procura fazer aquilo que Deus quer. Homem reto, íntegro e temente que se desvia do mal, mas a maldade é crescente. E vocês começam a perceber aqui que mesmo nesse povo que ele libertou do Egito, e mesmo em Faraó, a personificação da maldade instalada, da opressão, porque assim foi como o Egito tratou o povo de Deus. Mas dentro do povo de Deus também, esse povo que vive no deserto reclamando e com incredulidade caminhando naquele lugar insípido e seco. Mas hoje eu quero destacar o tabernáculo, porque o tabernáculo vai mostrar para vocês a presença de Deus. O livro de Êxodo encerra falando de que Moisés construiu o tabernáculo conforme Deus ordenara, e a glória veio sobre aquele lugar. Escutem agora a segunda síntese do livro de Êxodo.
segunda parte do livro do Êxodo abre com Moisés conduzindo Israel até o pé do Monte Sinai, onde Deus convida a nação de Israel a entrar numa aliança com ele. Aqui chegamos em um outro momento chave na história bíblica, porque esse ponto desenvolve a promessa de Deus a Abraão. Lembre-se, no livro de Gênesis, Deus prometeu que por meio da família de Abraão, ele de alguma forma restauraria a sua bênção para todas as nações. E aqui descobrimos como. Deus diz que, se Israel obedecer os termos da aliança, eles serão guiados pelas leis, ensinamentos e justiça de Deus e se tornarão um reino de sacerdotes. Eles se tornarão os representantes de Deus e mostrarão a todas as outras nações como Deus realmente é. O povo de Israel aceitou a oferta avidamente. A presença de Deus aparece no topo do Monte Sinai na forma de nuvens, relâmpagos e trovões. Moisés sobe ao monte como representante do povo e Deus apresenta os termos básicos da aliança, os famosos 10 mandamentos. São os termos básicos do acordo do relacionamento entre os israelitas e Deus. Depois disso, vem outra coleção de mandamentos que desenvolve os primeiros 10 em mais detalhes. A lei sobre o louvor de Israel, sobre a justiça social, sobre como devem viver juntos, tudo moldando Israel em uma nação de justiça e generosidade diferente das outras nações. Moisés escreve todas essas leis e as traz para o povo que, mais uma vez, avidamente aceita fazer essa aliança com Deus. Uma vez feita a aliança, Deus toma mais um passo e avança o relacionamento. Ele diz a Moisés que quer que a sua presença sagrada, divina e bondosa viva no meio de Israel, o que desenvolve outro aspecto das promessas da aliança de Deus. Lembre-se, depois da rebelião da humanidade no jardim, o homem perdeu o acesso à presença direta de Deus. Mas agora é através da família de Abraão que a presença de Deus se torna mais uma vez acessível, por meio dessa aliança, primeiro com Israel e depois, um dia, com todas as nações. O que segue são 7 capítulos de plantas arquitetônicas detalhadas da tenda sagrada chamada o tabernáculo. Há um pátio exterior com um altar. No centro há uma tenda com uma sala exterior e uma sala interior. Dentro da sala interior, chamada de Santo dos Santos, há uma caixa dourada chamada Arca da Aliança. Há criaturas angelicais no topo dela. Esse é o ponto principal da presença de Deus. Esses capítulos têm muitos detalhes. É importante saber que cada parte tem algum tipo de valor simbólico. Todas as flores, os anjos, o ouro e as joias relembram o Jardim do Éden, o lugar onde Deus e os seres humanos viveram juntos em intimidade. O tabernáculo é como um Éden portátil, por assim dizer. É o lugar onde Deus e Israel podem viver juntos em harmonia, pelo menos na teoria, porque é justamente aqui que algo se torna muito, muito errado. Israel quebra a aliança. Enquanto Moisés está no topo da montanha recebendo a planta para o tabernáculo, lá embaixo no acampamento os israelitas estão perdendo a paciência. Eles pedem ao irmão de Moisés, Arão, que façam um ídolo no formato de um bezerro dourado para que eles possam adorá-lo como o Deus que os salvou da escravidão no Egito. A presença de Deus está ali, no topo da montanha. Eles podem vê-lo, mas estão lá embaixo, violando os 2 primeiros mandamentos da aliança, com a qual acabaram de concordar. Não há outros deuses e não teremos outros ídolos. O que acontece depois é muito importante. Deus sabe o que está acontecendo lá embaixo. Primeiro, ele compartilha a sua própria raiva e dor com Moisés. Ele diz a Moisés o que quer fazer, simplesmente destruir Israel. Mas Moisés intercede, apelando para o caráter de Deus. Ele diz, em primeiro lugar, destruir Israel seria quebrar as suas promessas de aliança com Abraão. Então Moisés apela para a reputação de Deus entre as nações. O que eles irão pensar se virem o Senhor destruir o seu próprio povo? Deus aceita a intercessão de Moisés e cede. Enquanto ele traz o seu julgamento para aqueles que instigaram a idolatria, ele perdoa a nação inteira e promete renovar a aliança. É justo nesse momento da história que Deus pela primeira vez descreve o seu próprio caráter a Moisés. Ele diz, o Senhor é misericordioso e gracioso. Ele não se ira com facilidade. É abundante na sua fidelidade à aliança. Ele perdoa os pecados, mas não deixará impunes os ímpios. Existe essa tensão. Deus é cheio de misericórdia, mas também deve lidar com o mal se ele afirma ser bom. Acima de tudo, Deus é fiel às suas promessas, mesmo que isso signifique um compromisso para com um povo totalmente sem fé. Depois de renovar a aliança com Israel, Deus ordena que Moisés vá em frente e construa o tabernáculo. Mais uma vez, temos 5 longos capítulos descrevendo detalhadamente a construção do tabernáculo. A história culmina no capítulo final, quando o tabernáculo é concluído. A presença gloriosa e divina de Deus vem e paira sobre a tenda e temos grandes expectativas. Moisés quase entra na tenda, mas no final não entra. Na verdade, ele não tem autorização para entrar. E o livro termina assim. É bem surpreendente, mas nem tanto se você pensar um pouco. Dá para ver o quanto os pecados de Israel danificaram o relacionamento com Deus de mais formas do que entendemos. Lembre-se, o livro começa com a maldade do faraó ameaçando Israel e ameaçando as promessas de aliança com Deus. Mas agora, no final do livro, Israel tornou-se o seu próprio inimigo. São os seus próprios pecados que ameaçam o futuro dessa aliança. Então, a questão apresentada no final do livro é: como Deus vai reconciliar o conflito entre a santidade e a bondade da sua presença com a corrupção pecaminosa do seu próprio povo? A solução para esse problema está no próximo livro.
E esse foi o livro de Êxodo. Com esse pano de fundo histórico, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 40. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 16 e depois 33 até o 38. Êxodo 40, versículo 16, diz o seguinte: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Versículo 33, a parte B, diz: Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam adiante ou avante em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito, que pairou e desceu sobre aquela tenda, possa pairar sobre este lugar e descer sobre esta comunidade e esta congregação reunida. Que o mesmo Espírito que inspirou a palavra do Senhor para que fosse escrita por Moisés, que o mesmo Espírito traga iluminação, clareza e fale aos nossos corações nesta noite. Assim submetemos a Tua palavra e que haja em nosso coração um coração disposto sempre a obedecer, para que a Tua glória seja vista em nosso meio. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema do ano é o livro, a série, a formação de um povo, e o título da mensagem de hoje é o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que ficava no acampamento do povo de Israel. É interessante que não era qualquer lugar que você poderia colocar a sua tenda, a sua barraca, se fosse numa linguagem moderna. As tribos tinham as disposições definidas, onde é que eles deveriam ficar alocados. Isso é muito interessante, que você já começa a perceber princípios desse Deus que atua na história, Deus da ordem, Deus que traz definições bem claras. Interessante que vocês percebem aqui um pátio externo. Aqui havia uma cerca de cortina e o acampamento em volta desta cerca, mas aqui dentro é chamado do pátio. E aqui nós vamos encontrar alguns objetos, mas a tenda era dividida em 2 compartimentos, sendo o primeiro compartimento chamado de Santo Lugar, e esse segundo compartimento de Santíssimo Lugar. Toda uma estrutura com medidas, com detalhes, com cores, com materiais bem definidos e claros. Os móveis deste tabernáculo eram o seguinte: altar do holocausto. Aqui os animais eram sacrificados e o sacerdote e o ofertante do animal trazia-o até neste lugar. Aqui era a bacia de bronze, onde o sacerdote, os levitas lavavam as mãos e se limpavam. Dentro do santo lugar nós vamos encontrar o candelabro, o menorá, nós vamos encontrar a mesa dos pães da proposição e nós vamos encontrar o altar do incenso. E lá no Santíssimo Lugar nós encontramos a Arca da Aliança. Se você quiser conhecer uma réplica do tabernáculo, você, quando for a São Paulo, você pode ir lá no Templo de Salomão, da Igreja Universal, e eles fizeram uma réplica muito interessante. Já estive lá vendo e é interessante você ver. Mas se você puder, pode ir em Israel, no sul de Israel, existe lá num dos desertos, e da última vez nós estivemos lá, você também consegue ver uma maquete, ou na verdade você entra numa réplica do tabernáculo. Mas é importante que você consiga entender que o tabernáculo é um símbolo perfeito da obra de Cristo. E é interessante entender também que através do tabernáculo, Deus falava com Moisés e falava com todo o povo. Deus sinalizava através do tabernáculo o deslocamento e o assentamento do povo. Através do tabernáculo, o serviço sacerdotal era prestado.
Através do tabernáculo, o sistema de sacrifícios era realizado. Através do tabernáculo, o processo de remissão de pecados acontecia, porque aquele cordeiro imolado, com seu sangue derramado, era um tipo de Cristo, e nós vamos entender isso. Através do tabernáculo, Deus ensinava a importância da centralidade da sua presença no meio do seu povo. E este é o maior significado do tabernáculo, desta tenda: a presença de Deus no meio do seu povo, a habitação de Deus com o seu povo, a manifestação da glória de Deus. Vocês ouviram que é um Éden ambulante, conforme essa descrição. Então eu gostaria de pensar em 4 aplicações que o tabernáculo traz para a sua relação com a presença do Espírito Santo na vida do povo de Deus, na sua vida nos dias atuais. A primeira aplicação, nós percebemos que o tabernáculo representa a presença de Deus através da instrução. Deus tem um plano. Deus não trabalha no improviso. Deus, Ele é detalhista em todas as coisas, e Ele fez um projeto bem elaborado e entregou para que Moisés assim o fizesse. Ele deu a planta, Ele deu os materiais, Ele deu os detalhamentos, Ele deu todas as especificações para o tabernáculo. Da mesma forma, quando houve a construção do templo, Deus dera a planta, Deus dera todas as definições para Davi, mas foi Salomão quem construiu o templo. Deus fez assim na sua criação. Deus é o Deus do macro, do universo, do grande, mas Deus é Deus do micro, do pequeno, do mais ínfimo, do ato, até o grande universo. E Deus da Bíblia nos ensina muito com essa presença, através do seu critério, da sua ordem, da organização das especificações. Há uma canção antiga que diz assim: Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, os rios em seus leitos lhe obedecem, e um caminho para você e para mim Ele traçou. Deus é um Deus que trabalha segundo uma prescrição. Então a presença de Deus está bem definida nesse texto, quando declara: fez Moisés segundo o que o Senhor lhe havia ordenado. A palavra de Deus é a ordenação, todo o detalhamento do que Ele espera. A palavra de Deus é declarada, conforme Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra. Se você, homem, quer saber como é que você deve funcionar, você vai encontrar aqui. Este livro contém todo o detalhamento para uma mulher de Deus, para você que esposo, esposa, para você pai e mãe, para você um profissional no mercado do século 21, para você cidadão brasileiro. Todas as especificações para uma vida plena, como agrada a Deus, está aqui. Ele definiu. O profeta Miqueias diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Deus declarou, Ele deixou explícito. Então nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber. E o mesmo Espírito que inspirou Moisés para escrever, o mesmo Espírito que inspirou profetas e inspirou homens do Novo Testamento, é o mesmo Espírito que age na igreja e que nos ajuda a compreender toda essa instrução através da iluminação. Interessante que, se você fizer um estudo da ação do Espírito no Velho Testamento, vocês perceberam que lá no texto inicial, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre a face das águas, o Ruá. Mas você depois vê em Gênesis 6, o Senhor chateado com a humanidade que Ele criara, e disse: o meu Espírito não habitará para sempre no homem. Mas você agora vê esse Espírito sendo manifesto aqui, e vocês vão perceber que foi esse Espírito que foi derramado sobre homens comuns para terem habilidades para criarem e para confeccionarem todos os utensílios, todas as bordaduras, todas as configurações
que o tabernáculo tinha. É o mesmo Espírito, o Ruá, o sopro de Deus, no início da criação, e agora agindo como fôlego de vida sobre a sua vida, e agora agindo na capacitação através do tabernáculo. Em segundo lugar, a presença de Deus através da criatividade. Veja o texto de Êxodo 31 que diz: e enchi a Bezalel, e enchi esse homem para ter habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. E ele continua: para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de árvores. Veja que tremendo, a inspiração vem de Deus. Ele deu o projeto, mas Ele deu condições das pessoas realizarem e concluírem aquele projeto. Deus, através do seu Espírito, deu habilidades a duas pessoas destacadas, habilidades artísticas, que são Bezalel e Aholiabe. Deus, através do seu Espírito, Ele deu na história força para os juízes, para Sansão lutar. Deus deu também, pelo seu Espírito, capacidade e habilidade de um herói de guerra como Davi. Deus, através do seu Espírito, inspirou profetas em todo o Velho Testamento para declararem com autoridade a sua palavra. Deus, através do seu Espírito, manifestou no dia de Pentecoste. Deus, através do seu Espírito, Ele tem capacitado gente, pessoas com dons e habilidades para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, o Espírito Santo, a presença dEle no meio do seu povo, traz criatividade, empreendedorismo, inspiração e habilita para você realizar a obra de Deus. Como habilidades, e aqui é importante você destacar talento e dom, porque o talento é aquilo que Deus te dá com naturalidade, e você cresce com algumas habilidades naturais, isso a gente chama de talento, mas os dons são algumas capacitações, e a palavra dom é carismata, significa um presente de Deus para uma realização específica, e para a realização da sua obra, Deus pode te dar dons específicos. E é importante que você saiba disso, porque a presença de Deus é manifesta no meio do povo através de criatividade. Um Deus que tem coisas absurdas que você mal conhece, de realizações e diversificações. E nesse texto nós vamos encontrar que Deus deu habilidade para homens e para mulheres. Ele revestiu dessa inteligência e trabalhar com bordado, trabalhar com metais, derreter. Ele trouxe madeira de acácia. Se você for um dia em Israel, no Egito, você vai ver que a madeira de acácia não é como uma madeira bonita, grande e larga para você fazer todos os trabalhos e entalhes de uma madeira, mas ela é uma madeira muito estreita, curta, e foi este tipo de material, acácia, que Deus usou para fazer a maioria dos móveis do tabernáculo, porque Deus é criativo. E a presença do Espírito Santo na vida da igreja é com criatividade. Foi dado a capacidade para eles também ensinar. Que coisa linda Deus faz. Além de dar habilidades, Ele te dá aptidão para o ensino. É interessante que você compreenda isso, porque tem muita gente que está no meio do povo de Deus, e aí sem saber o que fazer, talvez não sabe nem qual o seu dom. E se você tem buscado a presença de Deus no meio do seu povo, você tem que estar aberto às capacidades, à criatividade, aos dons que Deus tem para você. E você tem que fazer isso com muita alegria e disposição, e você vai perceber que aquilo não é teu. É Deus quem te deu capacidade. Ele que encheu essas pessoas de habilidade, e vão também compartilhar e ensinar a outras pessoas. Que bonito ver isso na ação de Deus na vida da igreja, porque tal como foi no tabernáculo, o Espírito Santo vem sobre a igreja e traz um impulso fenomenal que você encontra registrado no livro de Atos. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens para servir e edificar a igreja. E é interessante que a Bíblia registra isso, que Deus ministra os dons de acordo com a capacidade de cada um. Naquela parábola dos talentos, vocês vão encontrar isso. A um deu 5, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade.
Então, se Deus tem te dado dons, é para que você entenda que a presença dEle é que nos enche de habilidade e de criatividade. E Ele distribui isso conforme lhe apraz, segundo a sua vontade. Peça a Deus para que Ele te revista dessas habilidades e capacidades. Ou então, se Ele já te revestiu, descubra-as e coloque em operação. Por isso que Jesus, ele diz assim: olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. E outra versão diz, dará coisas boas. Então peça, Deus, eu quero que a tua presença no meio da minha vida, da minha família, da minha casa, se traduza em habilidades, em criatividades que são pertinentes à tua divindade. Terceiro lugar, a presença de Deus através da simbologia. Eu queria que você olhasse a sugestão desta imagem, porque se você colocar o altar do holocausto aqui, a bacia de bronze, o menorá, altar do incenso, mesa dos pães da proposição e a arca da aliança, você vai perceber o sinal de uma cruz. Isso é simbólico porque na verdade o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo, e essa presença através dessa simbologia. E é importante que você saiba que o sacerdote, para entrar no Santíssimo Lugar, para ele chegar lá naquele lugar mais sagrado, o Santíssimo Lugar, ele poderia ser uma vez por ano fazer isto, e um único sacerdote. E a Bíblia descreve que Jesus é esse sumo sacerdote que entrou neste lugar, no Santíssimo Lugar, abrindo a porta. E quando você olha para os evangelhos, você vai encontrar em Mateus 27:50 a declaração: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz entregou o Espírito na cruz, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, quando você olha para a figura do tabernáculo, aquele altar, esse véu que estava neste lugar foi rasgado. Então o que Deus quer mostrar na simbologia do tabernáculo é que Jesus abriu o caminho para você ter acesso direto no Santíssimo Lugar onde Deus habita. Isso é simbologia. Mas se você for olhar cada um desses instrumentos, desses equipamentos, você vai perceber muita simbologia. Por exemplo, quando a gente fala do altar do holocausto, você tem que entender que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus teve que morrer na cruz. Você não precisa mais trazer o seu cordeiro. Cristo é o cordeiro que foi imolado de uma vez por todas. Segunda simbologia aqui no texto de bacia de bronze, onde os sacerdotes utilizavam para lavar as mãos, e a Bíblia descreve que ela tinha como que um espelho, e então para você sempre olhar o quão imundo você é diante de Deus, e você precisa sempre de santidade. O candelabro ou menorá, aquela sala, aquele ambiente escuro, era iluminado com aquelas 7 hastes desse castiçal. E Jesus, ele usa: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E você é como que luzeiro no mundo em trevas. Essa é a simbologia. O altar do incenso é o lugar onde o Senhor aspirava um aroma suave. Aqui tem a ver com a oração dos santos. Quando você ora ao Senhor, você está entregando, dedicando a Ele através do altar do incenso o seu perfume, a sua oração. E a arca da aliança, o lugar da santidade, o lugar da glória de Deus, mas o lugar dessa instrução. Muito significante. A presença de Deus que se manifesta em várias formas nesse texto. Nós encontramos que ela se manifesta na instrução através da palavra, na criatividade, na simbologia, mas por fim, a presença de Deus através da nuvem. O que é isto? O texto diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e encheu o tabernáculo. Existe uma relação, e é importante que você saiba disso, entre a glória de Deus e a obediência. Tem muita gente que quer experimentar a glória de Deus, mas não quer a obediência. O texto bíblico descreve que fizera Moisés conforme o Senhor ordenara. Isto é declarado, e tudo quanto o Senhor ordenou, Moisés fez. Várias vezes nesse texto de
Êxodo 40, você vai encontrar essa declaração. E por causa disso, a glória encheu aquele lugar. O que é isso de prático para a minha vida e para a sua vida? Se você quer que a glória de Deus se manifeste na sua casa, se você quer que a glória de Deus se manifeste na sua vida, na sua família, se você quer que a glória de Deus se manifeste na sua igreja, faça tudo conforme o Senhor ordenou, e a glória virá. Sempre foi assim. Quando terminaram de construir o templo de Salomão, conforme o Senhor ordenara, a glória encheu o santuário. Quando a igreja primitiva obedeceu a orientação de Jesus, permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e eles obedeceram, o Espírito foi derramado. É isso que está em Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava sentado. E aí você pode ir mais longe, porque Paulo vai escrever em Coríntios que o seu corpo é santuário do Espírito Santo. E se você vive uma vida de obediência, você será uma pessoa ambulante, um tabernáculo ambulante cheio da glória de Deus. Mas também Paulo diz em Coríntios que a igreja é o santuário do Deus Altíssimo. A manifestação da glória do Senhor representa que Deus vai inundar sua vida com capacitações. E Ele diz, e na história dos avivamentos você vai perceber isso, aquela igreja cheia desse mover recebeu sinais, prodígios, conversões, ardor missionário, santidade, quebrantamento, confissão de pecados, poder espiritual, autoridade, intrepidez na palavra, ousadia, alegria, dons e habilidades. Por causa do quê? Do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas. Que isso tem a ver comigo? Tem a ver que ser cheio do Espírito Santo é uma ordenança. E não vos embriagueis com vinho, Paulo escreve à igreja de Éfeso, mas enchei-vos do Espírito Santo. A presença do Senhor, a formação de um povo, o tabernáculo, a presença dele é importante para um povo. E Deus tem na história sempre se manifestado com a sua presença. Jesus veio, tabernaculou, fez morada com a gente. Depois ele morreu e foi aos céus, e veio o Espírito Santo e tabernaculou, se fez presente. Hoje nós temos acesso à dispensação do Espírito. Você pode experimentar essa presença. Se você fizer conforme tudo o Senhor ordenar, a sua vida será um tabernáculo, será cheia da presença de Deus. A nuvem estará sobre a sua vida e sua casa, e estará sobre essa igreja. Queres isso? Gostaria que você se colocasse em pé. Pai, Espírito Santo, nós queremos dar as boas-vindas ao Senhor. Obrigado porque o Senhor se manifesta através da instrução, das habilidades criativas. O Senhor se manifesta desta forma simbólica, mostrando em cada utensílio a tua face. E o Senhor se manifesta através da glória que paira sobre nós. Que ao cantarmos essa canção, aquelas pessoas possam experimentar dessa glória do Senhor e possam ser um tabernáculo ambulante por onde forem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos essa canção. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, vem, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo
envolve a tua igreja, Pai. Que a tua glória seja vista no meio do teu povo. Vidas sejam transformadas, almas vivificadas. Renovação espiritual, dons, manifestações de criatividade. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar Sua obra no meio do teu povo. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito. Só as vozes. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Sopra, Senhor, sobre essa alma batida, sobre esse que não tem visto perspectiva. Sopra no meio de uma humanidade em que a corrupção, a injustiça prevalecem, a ganância. Sopra, Espírito Santo, enche pessoas aqui com a capacitação, com o poder do Senhor, com os dons, com talentos, e essas pessoas possam ver quantas coisas o Senhor vai fazer através das suas vidas. Que eles experimentem tudo isso que o Senhor tem, para aqueles que estão dispostos a obedecer e fazer tudo segundo a sua vontade. Que seja assim, e que a glória do Senhor seja vista na vida deste homem, desta mulher, na vida desta família e na vida desta igreja, hoje e sempre. Amém.